Pô, eu imagino. E uma parada que marcou muito também foi aquela copinha, né, cara, de 2019, 19. né? O Vasco, um baita time, vai à final com o São Paulo e acaba perdendo nos pênaltis, salvo Foi, engano, a final. foi. Conta pra gente a formação daquele time e também a importância pro jogador da base jogar na Taça São Paulo. Então, ali foi. Em 2018 foi meu primeiro ano de sub-20. E aí foi quando teve a troca, eu acho, de presidente que reformulou toda a direção da base, mudaram vários treinadores, o diretor, acho que foi quando o Brasil chegou e tal. Isso. E foi quando chegou o Marquinhos Valadares. Acho que no início, ou no meio do ano, antes da Copa do Brasil brasileiro, não sei. E aí mudou tudo. E aí o Marquinhos, pô, um grande treinador, foi montando o time, foi dando a cara dele, foi colocando e tal e tal. E aí, no ano de virada, quando acabou o último ano de 98, e aí foi pro último ano de 99, aí ele montou o time, a gente foi pra RS antes. E aí ali a gente começou a tomar cara e acreditar que a gente era um dos melhores times. Marquinhos, pô, excelente treinador. Assim, devo muito a ele, talvez, de eu ser conhecido pela torcida do Vasco, e eu nacionalmente, ou enfim. E ali ele me achou uma posição, me colocou para jogar de uma forma. O nosso time todo em geral, acredito que todo mundo ali goste muito dele pela forma, né? Que ele fazia o nosso time jogar, valorizava todo mundo, enfim. E aí na RS a gente saiu na semi. Na semi eu acho que pro São Paulo, que a gente pegou na final da Copinha. Só que o São Paulo, a gente antes olhava o São Paulo e pô, a gente tinha ido em Cotia 2 meses antes e tinha tomado de 4 nas quartas da Copa do Brasil. E aí ali, contra o São Paulo, a gente brigou de igual para igual. Chegamos na semifinal e a gente foi pra Copinha com esse sentimento, né? E aí foi quando foi tomando cara o time, foi ajustando a posição, tal, foi colocando. E quando a gente chegou na Copinha ali, a gente viu e falou, meu irmão, vai dar. E aí todo mundo veio junto, e veio torcida, e veio mídia, e todo mundo, grupo muito fechado, a gente era amigo, todo mundo amigo ali. E foi isso, a gente foi indo, foi quando a gente viu, a gente tava vivendo mais uma coisa, né, que a gente sempre olhava na TV, novinho, e via, pô, Copinha, Sport TV e tudo mais, estádio cheio, a gente foi vivendo isso, cada um vivendo ali. Era a minha primeira Copinha, então eu fiquei muito deslumbrado com a atenção da mídia, com como que era tratado os jogos da base, como eram nossos jogos no estádio cheio, que a gente ainda não tinha jogado com estádio cheio, a gente jogava ali em São Januário para os pais, entendeu? Então ali quando a gente chegou na final, a gente brigou de igual para igual também pro São Paulo, com um Pacaembu com 40 mil pessoas. Ali foi, infelizmente, perdemos nos pênaltis, conseguimos ainda buscar, mas ali foi um grupo, para mim, vai ficar sempre marcado. Ali, aquele grupo ali vai ficar sempre marcado. Não, e realmente, você, assim, porque base nem todo mundo acompanha muito. Eu sempre gostei de acompanhar a base. E você mesmo falou que foi tua primeira Taça São Sim. Paulo, aquele time marcou, que eu me lembro aqui, se eu tiver errado, você corrige. A zaga era Ulisses e Miranda, lateral direito era o Caio Tenório, o goleiro era o João Pedro, Não, o goleiro era o Alex. era o Alexander, Alexander na lateral esquerda, o Coutinho. Coutinho. No meio eu, Bruno Lineker. Na Aí frente Lucas Santos, João Pedro e Thiago e Reis com o Thiago. Thales entrando no segundo Isso. tempo. Aí tinha Laranjeiras, tinha Thales no banco, tinha Natan, lateral, que vinha do banco também sempre. O Natan já é mais novo, Natan, Natan Vinícius, 2001, o Vinícius Riquelme. estava também, o Riquelme também. Então foi uma experiência para eles e a gente e o grupo ali fechado, muito bom o time. Pô, o que chamou muita atenção nessa São Paulo foi o Lucas Santos, que tava voando, e era considerado naquele momento a maior promessa da Sim. base do Vasco. Você e o Bruno tinham um entrosamento assim bizarro, um jogava de primeiro, outro de segundo, Sim. vocês trocavam muito. O Thiago Reis fazendo gol Gol de adoidado. qualquer jeito, a bola batia nele e entrava. Tanto é que o Thales, que depois é a maior transação do Vasco depois, e virou o Thales mágico, ele era reserva naquele time, faltou idade também. Não, ele e jogava começou, de ele jogou, centroavante. ele jogou o primeiro jogo titular e o Lucas Santos no meio comigo e com o Bruno. E aí no segundo jogo, acho que começou assim, no terceiro jogo eu fui suspenso. E aí jogou Lineker, Laranjeira e Robinho na ponta. E o Thales já não tava. Pela idade, não tinha jogado Sim, nenhum jogo sim. ainda de sub-20. Só que a gente já sabia que ele era, sim, muito bom. Mas naquele momento ele ainda não tava, talvez, pronto, assim. E aí o time encaixou mais com o Lucas na ponta e ele, pô, pra mim um dos melhores junto com o Antony ali na copinha toda. Então foi isso. A gente foi ajustando ali, quando ajustou a gente foi que foi. Inclusive, quando o São Paulo, o gol que leva pros pênaltis foi um golaço de falta dele, né? Foi. O primeiro de falta, que a gente volta pro jogo. E aí depois o Riquelme cruza, o Thiago domina no peito e faz Foi o isso gol. mesmo. O gol de falta dele tá E depois muito... ainda tem chance. Eu perdi um gol, o Lineker perdeu um gol. A gente teve chance ainda de virar ali. Vamos abrir um parêntese aqui já, porque isso é uma coisa que fica muito na cabeça do torcedor do Vasco.
você que conviveu muito de perto com o Lucas, cara, por que o Lucas até hoje, tomara que aconteça, mas na tua visão, por que o Lucas ainda não virou, cara? Ele era considerado uma joia absurda, da base do Vasco teve a passagem na Rússia, Sim. voltou, e depois, em 2019 ou 20, com o Alberto Valentim, ele Teve começou chance. a ser usado no Sim. time principal, mas não virou, teve no Brasil de Pelotas também agora, e tá na Tombense, salvo engano. Isso. Cara, eu sou suspeito pra falar dele. Ele virou meu amigo. Ele, na base ele acabou com tudo. Eu sou fãzaço dele, pra mim ele é um craque. Só que eu não, assim, também não sei como te dizer. Cada um funciona de um jeito, né? Às vezes, talvez a transição, talvez esperar mais um pouco, colocar no momento certo, não sei. Ninguém vai saber. A gente não sabe como foi. A gente não sabe como que ele se sentia na base, como se sentia no profissional. Entendeu? Às vezes também aconteceu de esperarem muito dele e ele ainda não conseguir fazer, que é normal. Para um moleque de 20, 21 anos que sobe, não pode ser o salvador da pátria sempre. Às vezes acontece, como às vezes, sei lá, acontece no Santos, como já aconteceu aqui no Vasco, em vários momentos. Só que às vezes também não acontece. Então tem que ter um pouco mais de calma. E talvez nessa vontade de querer fazer e tal, pode ser que ele tenha ficado nervoso e aí foi uma bola de neve, né, pro lado ruim. Só que eu ainda acho ele um cracaço, pra mim sempre vai ser. Eu sou fãzaço dele, meu amigo, meu irmãozão mesmo. Então é isso, a gente não tem como saber. E só quem pode dizer é ele. Entendeu? A gente não tem como. Ele chegou alguma vez conversar contigo, desabafar alguma coisa nesse sentido? Não, assim, ele é muito, assim, dança, o cara com a gente e tal, mas esses assuntos a gente conversa pouco. Acho que ele mesmo guarda pra ele. Não é também não vou forçar ou perguntar alguma coisa. Acho que é uma coisa mais dele. Se ele se sentir tranquilo pra falar, ele conversa com a gente vai ajudar, porque nós somos amigos, fizemos ali um grupo de amigos, uma amizade muito forte, só que ele nunca comentou com a gente sobre isso. Uma coisa que eu percebi no Lucas é que ele era muito maduro para a idade dele, se posiciona, fala de assuntos importantes, fala ele bem. É muito inteligente. A gente trocava assim, ideias sobre outras coisas, eu, ele, Miranda, João Pedro, a gente trocava ideias sobre diversas coisas além do futebol. E ele era muito, assim, articulado, conseguia falar e tal, e ele é maduro, ele sempre foi o nosso líder ali no Sub-20, ele foi o capitão naquele último ano, na Copinha também, era o nosso líder. Então a gente criou um respeito muito grande por ele. Então a gente não sabe o que aconteceu, a gente torce, eu torço bastante, sempre mando mensagem, sempre torço. Nosso grupo todo ali, mas a gente não sabe, né, o que aconteceu ou o que levou a isso. Tu acha que essa questão da estatura que algumas pessoas acabam comentando, na tua visão, tu acha que atrapalha alguma coisa nesse sentido? Depende também, assim, é ele entender como que era um jogo na base, no profissional, ou então o esquema, não tem como saber. Então pode ser que sim, ou também ele pode daqui a pouco achar um jeito de jogar, entendeu? Com as características e fazer chover um campeonato e voltar a ser o que era, entendeu? Então, a gente não tem como saber. Não dá pra saber, mas assim, a torcida do Vasco tinha uma expectativa muito grande nele. Desejo sempre muita sorte ao Lucas. É um moleque que eu acompanho desde a época do Robinho ainda, que depois pediu pra mudar pra Lucas Santos. Sempre foi muito prazeroso ver ele jogar na base.